Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 26, antepenúltimo de Atos, e é isso, quase acabando. Hoje temos uma provocação importante a ser feita aqui nessa live, então fica comigo até o final para você poder responder a uma pergunta. Talvez eu coloque ela na legenda, mas eu acho que não, acho que eu vou ficar com essa pergunta aqui mesmo. Mas vamos começar orando para o Espírito Santo nos direcionar aqui por onde Ele quer nos encaminhar. Hoje eu quero recomendar uma música muito legal que eu ouvi há pouco tempo, mas que fez, que eu gostei muito. Hoje eu acordei com ela no coração e gostaria de recomendar o louvor Reino de Deus, da Lume Eupídio. Achei bem legal, bem interessante. Tem algumas discordâncias, mas tá bem. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Paizinho. Obrigada por mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra, de poder compartilhar também. Oro para que os que estiverem aqui, Deus, sejam alcançados. Sabe, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos direcionando a sermos e fazermos o que Paulo fez, nos entregar completamente à Tua missão, à Tua vontade, os Teus propósitos. Sabemos que vivemos, Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Queremos, portanto, Deus, deixar que o nosso interior seja ministrado a respeito disso, nossa mente seja moldada e formada para isso que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, me coloco diante de Ti em Tuas mãos, minha boca, meu falar, que seja o Teu na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Ela tava sumida, né, gente? Mas ela tá com umas músicas boas agora. Sempre teve. Eu sempre gostei dela no meu vídeo. Bom, vamos lá, gente. Então vai dizer assim: Agripa disse a Paulo, você pode apresentar a sua defesa. Então, Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro dos partidos dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus, quando eram condenados à morte. Eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo.
Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele a que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco. Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu: não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então, Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Aí o rei Agripa, o governador Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. É isso, gente. Então, esse é o capítulo 26, concluindo aqui mais um capítulo, né, da nossa Bíblia que temos aí. Esqueci de fazer a nossa introdução. Temos aí lido a Bíblia inteira. Já estou no meu 3º ano. Descobri que a Bíblia se lê em 4 anos. E lendo um capítulo por dia. Não, lê menos porque aqui a gente descansa aos sábados, então amanhã é dia de descanso, nós não teremos live, não teremos esse momento aqui, mas é isso. Então aqui, eu quero te fazer algumas perguntas a respeito desse texto. Quem você é? A gente esses dias falou um pouco sobre propósito, né? Em uns 2 capítulos anteriores. Que quando você se conhece, quando você conhece a razão, o motivo, o que Deus te deu, você, tem clareza e você passa por tudo mais facilmente. Então, a minha primeira pergunta é: o que você é, quem você é desde o início, desde a infância ou depois de conhecer a Cristo? Como isso mudou a sua vida? Como isso mudou em seu entendimento? O que você passou a ser? O que você passou a fazer? O que você deixou de fazer? Eu vou te ajudar aqui. Esse capítulo vai nos orientar, vai nos direcionar um pouco a trazer, então,
esse entendimento para você compreender aí como você pode estar sendo usado. Aqui Paulo, ele vai começar, e o rei Agripa, eu já quero deixar claro aqui, que pelo que eu estava lendo, né, em um dos, daquele dicionário Strong, que é aquele que tem as palavras, né, na tradução original em hebraico. E lá também consta, às vezes, algumas explicações a respeito de algumas pessoas, reis, nomes, enfim. E aí vai dizer que o rei Agripa, a família dele, parece que foram 3 reis, mas um deles foi ali rei na época, no período de Jesus Cristo, de Israel. Por isso que Paulo se sente então tão à vontade de falar sobre isso com ele. Paulo vai detalhar ali, Paulo vai explicar, e aí quando Festo grita e manifesta, Paulo, deixa de ser doido, para com isso, pare de falar coisa que Festo não estava compreendendo, mas que Agripa compreendia, porque ele já tinha ouvido sobre aquilo. E aí Paulo, no final, ele vai dizer assim, rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. E aí o rei Agripa olha assim para Paulo e fala, Paulo, você acha que vai me tornar cristão em pouco tempo? Para com isso, que não sei o que, tipo... Mas ele sai daquela conversa mexido, sabendo que Paulo não tinha culpa nenhuma, né? E quem sabe até mais movido e motivado. Mas então, gente, por que o rei Agripa talvez saia assim? Isso é um pensamento meu, pelo que eu leio assim, traz um pouquinho, uma pitada desse pensamento. Mas enfim, por que a gente vê isso? Porque Paulo parece ter muita clareza e ele fala com muita, né? A gente já falou um pouco sobre isso atrás. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem você era, sabe? Paulo aqui, ele vai dizer, rei Agripa, deixa eu te contar quem eu era quando eu era criança. Eles sempre souberam, podem confirmar isso. Desde o começo, eu fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Esse capítulo aqui vai fazer referência também, eu quero ler, a Atos capítulo 8, versículo 3, que vai dizer assim: Saulo se esforçava para acabar com a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Nesse capítulo, a gente falou a responsabilidade e a integridade, a maneira intensa que Paulo se entregava a tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele acreditava. Outra coisa que vai falar aqui, vai fazer referência aqui também nesse texto, é a Filipenses capítulo 3. Não marquei. Por quê, Marina? Porque eu tava sem. Mas eu tinha. Mas eu quero falar sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 5, que vai dizer assim: fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida. Sou israelita desde o nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Talvez você esteja aqui e você se converteu recentemente, mas você tem um histórico, tanto antes quanto depois. Lá em Israel, como eu vivo dizendo aqui ao ler a Bíblia, eles são muito... Tudo lá deles é Deus, né? Tudo lá deles gira em torno, né, de Deus, enfim, da religião, disso tudo. Então é muito difícil Paulo ter nascido num contexto diferente, né? Ainda mais que ele era da tribo de Benjamim. Então, eu quero que você pegue o seu histórico familiar, sua história de vida, suas paixões, seus amores para aquilo que você foi inclinado. E aí, beleza. E como você é dedicado, ao que você é dedicado, ao que você, sabe, faz assim com gosto, entrega todo o seu ser, entrega todo o seu prazer e faz. E é uma coisa que eu acho interessante, Jesus falar lá
quando tem um encontro com a samaritana, que ele vai virar e vai falar assim, que quando tá fazendo o trabalho do pai dele, ele não tem nem fome, né? O meu trabalho o meu pão é fazer a vontade do meu pai, né? É mais ou menos isso, não lembro exatamente. Então, o que que você faz assim que te dá prazer, motivação, que você esquece a hora, esquece o tempo a passar? Muito provavelmente isso daí revela um pouco do seu propósito, daquilo que Deus te fez, né? E nisso que você entrega seu coração, sua alma. E é isso, sabe, gente? Aqui Paulo, então, ele estava falando exatamente sobre isso. Meu tempo se esgotou, mas eu vou me estender um pouquinho. Porque ele vai virar e ele vai falar, eu era assim. E eu entregava tudo de mim naquilo que acreditava. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E aí eu mudei a minha rota. Gente, não tinha mais como, depois daquele encontro, eu continuar o mesmo. Eu sou o mesmo, com as mesmas características, com o mesmo histórico de vida, com a mesma. Só que antes eu persegui os cristãos. Depois que eu tive o encontro com Cristo, eu agora salvo os cristãos. E aí, olha a missão que Jesus entregou para ele. Paulo. E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, que é a quem eu estou enviando. Você vai abrir os olhos dele a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. É uma missão clara. Ai, Marina, eu nunca recebi uma missão tão clara assim. Ao longo da sua jornada cristã, se você ler a sua Bíblia, se você orar a Deus, Deus vai te entregar uma missão clara como a neve. Muito específica. Aí pode até ser que você já leia a sua Bíblia, que você já faça suas orações e mesmo assim você está confuso. Muito provavelmente você não está confuso. Você não quer fazer o que Deus te pediu para fazer. Você acha que é menor, que é inferior, ou que não vai dar conta, ou que é grande demais, ou que não tem nada a ver, ou que parece, nossa, mas isso daqui não tem nada a ver com Deus, assim, é uma coisa, né, no mundo, no secular, na política. Ah, nossa, não, gente, não tem nada a ver. Tá me entendendo? E Deus tá falando, e Deus provavelmente está te mostrando. Pensa, ora a respeito, pensa. Aquilo que você entregue, que você... E aí, meu querido? E aí, aonde que Paulo imaginou que ia estar falando com reis sobre Jesus? Aonde, em sã consciência, que Paulo pensou que preso poderia fazer alguma coisa para os não-gentios? Paulo, antes de ir para os gentios, ele vira assim, gente, para gentil? Como assim eu vou fazer alguma coisa para gentil? Não, Deus, pelo amor de Deus, olha quem a gente é aqui, como eu sou mais pro meu lado, pra minha banda, não vou pros outros não. E aí, Paulo primeiro ele tenta, vai dizer que ele vai pra Judéia, ele vai ali pros dele, né? E é aqui nesse capítulo que ele vai dizer. E ele vira e ele fala, e eles não... E não deu certo, o meu ministério com eles não deu certo. Deu certo de Pedro, deu certo de Tiago, com eles. Mas para mim, eu fui convidado então a sair. É isso, gente, meu tempo se esgotou demais, mas eu acredito que isso vai clarear e vai ajudar você. E é esse o meu propósito, o meu intuito aqui também. Porque a gente tem uma missão e a gente precisa começar a cumprir. Amém? Deus abençoe. Amanhã nós não temos. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, tchau.